Você sabia que existem países no mundo que vivem à margem do reconhecimento internacional? Regiões que têm governo, exército, moeda própria e até mesmo a população que se considera independente, mas que o mundo simplesmente ignora? Hoje vamos explorar 3 desses países invisíveis que desafiam as regras da geopolítica. São eles a Transnistria, Somaliland e Abcásia. O que realmente acontece nessas regiões? Por que o mundo se recusa a reconhecê-las? Vamos entender. A Transnistria é uma região situada ao longo do rio Dniester, na fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia. Ela declarou a independência da Moldávia em 1990, após o colapso da União Soviética, mas até hoje não é reconhecida por nenhum país membro da ONU. A Transnistria é um dos exemplos mais conhecidos de uma república não reconhecida, o que significa que, enquanto possui todas as características de um Estado soberano, sendo eles governo, exército, moeda e administração, o mundo não a considera formalmente um país independente. A história da Transnistria está ligada ao processo de desintegração da União Soviética. Em 1990, enquanto a Moldávia buscava sua independência da União Soviética, a população majoritariamente russófona da região, composta por russos, ucranianos e moldavos, se opôs à independência da Moldávia, temendo que a nova nação fosse se alinhar com a Romênia e impusesse a língua romena como idioma oficial. Isso levou à criação de um governo separatista, que proclamou a República Moldávia da Transnistria, ou apenas Transnistria, sendo imediatamente apoiada pela União Soviética. Embora a União Soviética tenha colapsado logo depois, a Transnistria manteve a sua autonomia, mas sem o reconhecimento internacional. Durante a Guerra da Transnistria, em 1992, as forças separatistas da região lutaram contra as forças moldavas. A guerra acabou com o cessar-fogo e o estabelecimento de uma nova zona de segurança, com tropas russas estacionadas na região para garantir a estabilidade. Desde então, a Transnistria tem vivido em uma situação de paralisia política, sem uma resolução definitiva sobre a sua independência. A Transnistria é governada por um regime autoritário, com uma presidência centralizada e um partido político dominante, o Partido Comunista. Apesar de sua independência declarada, a região depende fortemente da Rússia para suporte político, econômico e militar. Embora o governo da Transnistria tenha se distanciado da Moldávia, sua dependência da Rússia tem sido um ponto crítico em sua busca por reconhecimento. Moscou, por sua vez, utiliza a Transnistria como uma forma de manter influência na região e pressionar a Moldávia, que ao longo dos anos tem se aproximado da União Europeia. A economia da Transnistria é bastante dependente de indústrias pesadas como metalurgia e produção de energia, mas também enfrenta grandes dificuldades. O país não tem acesso a mercados internacionais, o que a coloca em uma situação econômica difícil. Além disso, a Transnistria usa sua moeda própria, o rublo transnistriano, que não tem curso legal fora da região. Por causa disso, o país enfrenta grandes desafios econômicos, incluindo altas taxas de desemprego e uma economia informal significativa. A população da Transnistria é diversificada, composta por russos, ucranianos e moldavos. Apesar disso, o russo é a língua mais falada, e a cultura russa tem forte influência na identidade transnistriana. O regime local promove uma atmosfera de soviético ou pós-soviético, com estátuas de Lenin, símbolos da União Soviética e retratos de líderes russos em diversos pontos da cidade, especialmente na sua capital. Nenhum país reconhece a Transnistria como um estado soberano, e a Moldávia considera a região parte do seu território. Entretanto, alguns países e entidades como a Rússia oferecem apoio indireto à região, sem formalizar seu reconhecimento. A situação legal da Transnistria é uma das mais complexas da política internacional contemporânea, com a região lutando para ser aceita no sistema internacional, mas sendo bloqueada por questões de política externa. A Rússia tem uma grande influência na Transnistria. Ela mantém tropas na região desde o final da guerra e há uma forte presença política e econômica russa no governo local. O desejo da Transnistria de se integrar à Rússia tem sido uma constante ao longo dos anos, sendo um ponto central
nas suas aspirações geopolíticas. Embora a Transnistria seja uma região pouco conhecida, ela tem uma vida cotidiana relativamente tranquila, com suas cidades mostrando um ambiente de nostalgia soviética. Apesar das dificuldades econômicas, as pessoas vivem e trabalham na região, e muitos continuam a lutar por uma resolução para a situação do país. Embora as liberdades civis não sejam tão amplamente respeitadas quanto em países reconhecidos, a Transnistria mantém uma relativa estabilidade e paz interna, com uma cultura enraizada no legado soviético. Em resumo, apesar das dificuldades econômicas e sociais, a Transnistria persiste como uma terra invisível, não reconhecida por outros países, mas com uma forte identidade própria e um desejo de ser finalmente reconhecida. Somaliland é uma região autônoma localizada no norte da Somália, que declarou sua independência em 1991, após o colapso do regime militar de Siad Barre e o início da Guerra Civil Somali. Desde então, Somaliland tem funcionado como um estado de facto independente, mas, assim como a Transnistria, não é reconhecida internacionalmente como um país soberano. A história de Somaliland remonta à época colonial, quando o território foi uma colônia britânica conhecida como Somaliland Britânico, enquanto a maior parte da Somália foi colonizada pela Itália. Após a independência, em 1960, as duas colônias se uniram para formar a República da Somália. Porém, com o tempo, as tensões aumentaram, principalmente no norte do país, onde o povo de Somaliland se sentia marginalizado pelos governos. Em 1991, quando o governo central da Somália entrou em colapso devido à guerra civil, o norte, onde o povo de Somaliland é majoritariamente de etnia somali, decidiu se separar e proclamar sua independência, embora isso não tenha sido reconhecido pelo governo central de Somali ou pela comunidade internacional. Somaliland é uma república democrática, com um sistema de governo multipartidário. Embora a Constituição e as leis se baseiem em grande parte nas tradições locais e na Sharia, que é a lei islâmica, o país possui um presidente eleito e um sistema legislativo. Embora tenha um governo estável, o país não tem reconhecimento internacional. A Somália considera Somaliland uma parte de seu território, mas a região não se considera parte da Somália, pois vê seu passado colonial britânico como ponto de origem da sua independência. A questão de independência de Somaliland é um dos pontos de tensão mais importantes na região, mas apesar disso, o governo de Somaliland tem se mostrado bastante autossuficiente e pragmático. Ao longo dos anos, a região tem mantido uma paz relativa, ao contrário do que ocorre com outras partes da Somália, que continuam a enfrentar conflitos com grupos extremistas. A economia de Somaliland é relativamente pequena, mas tem crescido nos últimos anos. A agricultura e a pecuária são os principais setores econômicos, com destaque para a produção de camelos, gado e ovelhas, que são exportados principalmente para o Oriente Médio. A pesca também é uma atividade importante, devido à longa costa do país. Entretanto, Somaliland ainda enfrenta desafios econômicos, como a falta de acesso a mercados internacionais devido à falta de reconhecimento diplomático, além de problemas relacionados à infraestrutura e serviços básicos. A falta de reconhecimento internacional também significa que a região não pode acessar muitos tipos de ajuda humanitária e financeira de organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ou o Banco Mundial. A sociedade de Somaliland é predominantemente muçulmana, e a cultura é em grande parte moldada pela religião islâmica, pela tradição somali e pela experiência de colonização britânica. A língua oficial é o somali, mas o inglês também é amplamente falado, especialmente em contextos administrativos e educacionais. Somaliland tem um sistema educacional em desenvolvimento. A educação primária e secundária tem sido uma prioridade do governo, mas o acesso ao ensino superior é limitado, e muitos estudantes buscam oportunidades fora da região. Uma das características mais notáveis de Somaliland é a sua estabilidade em comparação com o resto da Somália. A segurança interna é garantida por um exército e polícia local, que têm se mostrado eficazes na manutenção da ordem e na luta contra o terrorismo e o extremismo. Somaliland também tem buscado fortalecer sua segurança e relações diplomáticas, especialmente com seus vizinhos como a Etiópia, e tem trabalhado para obter reconhecimento internacional. O principal obstáculo para o crescimento e desenvolvimento de Somaliland é sua falta de reconhecimento internacional. Nenhum país membro da ONU reconhece Somaliland como Estado soberano, e a Somália ainda considera a região parte do seu território. No entanto, a falta de reconhecimento não impediu Somaliland de estabelecer uma série de relações diplomáticas informais com países como a Etiópia,
os Emirados Árabes Unidos e Quênia. Além disso, Somaliland tem se esforçado para melhorar suas relações econômicas e políticas com outros países africanos e o Ocidente. Em resumo, Somaliland é uma região única que, apesar de sua falta de reconhecimento internacional, tem demonstrado um considerado grau de estabilidade e independência em relação à Somália. Com um governo próprio, uma economia em crescimento, uma forte identidade cultural e uma situação de segurança muito mais favorável que o resto da Somália, Somaliland continua a lutar por sua independência oficial. Abkhazia é uma região que está localizada no Cáucaso, na parte norte do Mar Negro, e tem uma história complexa de disputas territoriais e independência não reconhecida. Ela declarou sua independência da Geórgia em 1992, após uma guerra sangrenta que ocorreu em meio ao colapso da União Soviética. Desde então, a Abkhazia tem funcionado como um estado de fato independente, embora a comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas, não a reconheça como um país soberano. A Abkhazia tem uma longa história que remonta a séculos, mas suas relações com a Geórgia sempre foram conturbadas. Durante o período da União Soviética, a Abkhazia era uma república autônoma dentro da República Socialista Soviética da Geórgia. Apesar de ter uma população em grande parte abchásia, o governo soviético implementou políticas que incentivaram a imigração de georgianos para a região, o que gerou tensões entre os dois grupos. Após a queda da União Soviética, a Abkhazia buscou sua independência, o que foi rejeitado pelo governo da Geórgia. Isso levou a um conflito armado em 1992 e 1993, durante o qual milhares de pessoas morreram e centenas de milhares de georgianos foram deslocados de suas casas. A guerra terminou com a vitória da Abkhazia, mas o conflito resultou em um status de zona congelada, com a Abkhazia declarando-se independente e a Geórgia mantendo sua reivindicação sobre o território. A Abkhazia proclamou oficialmente sua independência da Geórgia em 1999, mas sua soberania não é reconhecida pela maioria dos países do mundo, incluindo as Nações Unidas. A Geórgia é considerada a Abkhazia uma região separatista e parte de seu território. Em 2008, após o conflito na Ossétia do Sul, a Rússia reconheceu a independência da Abkhazia e estabeleceu relações diplomáticas com a região. Desde então, a Rússia tem fornecido apoio político, econômico e militar à Abkhazia, tornando-se seu principal aliado e patrocinador. Outros países como Nicarágua, Venezuela e Nauru também reconheceram a independência da Abkhazia, mas a maioria da comunidade internacional ainda considera a região parte da Geórgia. A Abkhazia tem um governo independente, mas de fato sob influência russa. O país é uma república presidencialista com um presidente eleito diretamente pelo povo. O governo da Abkhazia se considera uma democracia, embora as eleições sejam frequentemente criticadas por observadores internacionais devido a alegações de manipulação e falta de transparência. Em 2014, Raul Kajimba foi eleito presidente, e ele teve o apoio da Rússia durante o seu mandato. A influência russa em Abkhazia é profunda, não apenas no governo, mas também na economia e na segurança. A Rússia mantém uma base militar em território abkházio e tem um controle significativo sobre a política e as decisões econômicas da região. A economia da Abkházia é relativamente pequena e dependente de vários fatores, incluindo a agricultura, turismo e apoio financeiro da Rússia. A agricultura é o setor importante, com a produção de café, frutas e tabaco, sendo as suas principais atividades. No entanto, o país tem enfrentado dificuldades econômicas, devido ao isolamento internacional e à falta de investimentos estrangeiros. O turismo também é uma indústria importante, especialmente para os turistas russos, que frequentam a região devido à sua proximidade com a Rússia e aos preços mais baixos do que em outras regiões do Mar Negro. Em resumo, a Abkházia é uma região com uma história tumultuada e uma situação política única. Sua busca por independência e reconhecimento internacional continua a ser um dos maiores desafios da região. A presença russa e a relação de dependência com Moscou indicam que a Abkházia provavelmente continuará a seguir seu próprio caminho, com a esperança de que um dia possa alcançar o reconhecimento completo como um Estado soberano. Transnistria, Somaliland e Abkházia. 3 países invisíveis que existem na fronteira entre o que é real e o que o mundo reconhece. São regiões com identidades próprias, mas que enfrentam desafios imensos para obter reconhecimento internacional. E você deve se perguntar, por que essas regiões não são reconhecidas como países independentes? A resposta é: a política internacional, os interesses geopolíticos
e as consequências de conflitos históricos são apenas alguns dos fatores que impedem esses territórios de se tornarem membros da comunidade internacional. E você? O que achou dessas regiões? Você acha que esses países invisíveis deveriam ser reconhecidos internacionalmente? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos de geopolítica e economia. Meu muito obrigado.